Bom, sejam todos muito bem-vindos de volta. Continuaremos agora com a nossa sessão desse evento conjunto do Ministério da Saúde, Anvisa, SBPC e CBDL. E agora para falar sobre a atualização das estratégias de diagnóstico para lidar com epidemias e pandemias. E aí vamos tratar especificamente do caso do Monkeypox. Para começar, eu convido a doutora Daniela Buozzi, do Ministério da Saúde, para falar sobre a estratégia adotada. Daniela, muito obrigado por ter aceito o convite. Uma pena não termos você aqui. O presencial sempre é bom, mas a tecnologia permite aí essa interação remota. Seja muito bem-vinda, a palavra é sua e, por favor, boa apresentação. Muito obrigada. Você me ouve bem? Perfeitamente, muito bem. Tá ótimo. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Acho também uma pena não poder estar com vocês, gostaria muito, mas em função de uma cirurgia que eu tenho que fazer amanhã, não pude estar aí presente com vocês, mas vamos poder trocar um pouquinho e compartilhar um pouco da nossa experiência, um pouquinho do que a gente vem trabalhando aqui, né, no Sistema Único de Saúde. Vocês já estão vendo minha apresentação? Estamos vendo sim, Daniela. Pronto, então vou dar sequência. Então, uma boa tarde a todas e todos. Eu sou Daniela Buozzi, eu sou diretora de emergências em saúde pública da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e vamos conversar um pouquinho como é que nós temos lidado aqui no Ministério com a questão da monkeypox. Então, o meu lugar de fala, né, um pouquinho para vocês, para entender essa nossa concepção. Então, a gente fala aqui do Departamento de Emergências em Saúde Pública. Ele é um departamento novo dentro da estrutura do Ministério da Saúde. Ele foi criado agora, em julho desse ano, mas já era uma estrutura que trabalhava dentro de outros processos organizativos no Ministério da Saúde. E à luz de todo o acúmulo que a gente vem fazendo aí ao longo dos 15 anos, houve esse entendimento da necessidade da gente criar um departamento específico para tratar da questão das emergências em saúde pública. Então, o nosso departamento ele trabalha, né, dentro de uma organização de preparação, vigilância e resposta às emergências em saúde pública, tendo como grandes eixos de atuação a nossa rede CIEVES, que é a nossa rede de Centros de Informação Estratégico de Vigilância em Saúde, que nós temos, né, hoje quase 200 centros organizados, né, e distribuídos em todo o território nacional, a nossa Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, responsável pela vigilância, né, de doenças e agravos de notificação compulsória imediata no ambiente hospitalar, o Vigidesastres, que trabalha toda a questão, né, de vigilância relacionada aos desastres, tanto de origem natural quanto de origem antrópica, e as nossas equipes, né, do EPSUS, o nosso programa de epidemiologia de campo, que é responsável por toda a investigação epidemiológica, né, de possíveis doenças, agravos e também dos desastres no território nacional. Transversal a toda essa nossa Você talvez tenha a nossa tocado. estruturação e 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 Você talvez tenha a nossa tocado. estruturação Você talvez tenha a nossa tocado. estruturação Você talvez tenha tocado. Daniela, você consegue ouvir? Bom, a tecnologia nos ajuda, mas às vezes atrapalha. São os desafios. Vocês voltaram a conexão com ela?
Só um instante, por favor. Oi, Daniela. Oi, Carlos, você consegue me ouvir de volta? Sim, agora sim. Pode continuar. Obrigado, hein? Imagina. Vocês estão com a apresentação aí na tela de volta? Ainda não. Pronto, está aparecendo para Agora mim. sim, perfeito. Bom, então essa aqui é um Obrigado. pouquinho da nossa estrutura, dando sequência aqui para a gente. Então, esse é o nosso modelo de vigilância, né? Então, enfim, algo bastante complexo, né? Olhando assim as estruturas de uma maneira geral, mas o que a gente tem que imaginar é que a gente organiza, né, o nosso modelo de vigilância, desde a vigilância passiva, mas também a vigilância ativa, olhando aí tudo aquilo que a gente tem que ver, a vigilância baseada em eventos, mas também a vigilância baseada em rumores de tudo aquilo que a gente pode capturar na mídia. Tendo aí todas as vigilâncias, né, em saúde trabalhadora, ambiental, epidemiológica, hospitalar, zoonoses, a vigilância do óbito, sanitária e a vigilância laboratorial, tendo aí, né, esse grande guarda-chuva dentro da rede de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde, para que a gente consiga, né, capturar todas as informações, tentando evitar o estabelecimento, né, de surtos, epidemias, pandemias e emergências de maneira geral, mas tendo sempre uma preparação e equipes de pronta resposta aptas a atuar no território, né, sempre que necessário que a gente tiver o estabelecimento de uma emergência. Dentro dessa nossa estrutura, então, no nossa organização de vigilância de emergência, a gente trabalha numa detecção oportuna, 7x24x365 mesmo, né? A gente faz a captura de todos os rumores e tem equipes, né, que trabalham em 7x24 para monitorar e verificar eventos, avaliar os riscos que esses eventos podem trazer para a saúde pública, estabelecimento de rotinas, né, de trabalho para que a gente consiga fazer a gestão da emergência, mas também respostas oportunas para aquilo que a gente tiver de possibilidades de constituir emergência em saúde pública. Então, os nossos objetos de atuação, eles vão, né, daquilo que a gente chama de eventos com potencial para se transformar em uma emergência em saúde pública, que envolvem doenças e agravos, envolve também aí os desastres, produtos e serviços, ou seja, produtos que são utilizados na saúde, que podem faltar e isso gerar uma possível emergência, ou produtos e serviços utilizados pela população que podem gerar aí algum tipo de impacto na saúde, aquilo que a gente chama também de atos intencionais, que são os atentados, né, ou ataques envolvendo o QBRUN, que são químicos, biológicos, radiológicos e nucleares, e também as epizootias que nos dão aí sinais, né, de possibilidade de instituição de emergência. No Brasil, o que estabelece emergência em saúde pública é o Decreto 7616, que organiza, né, a nossa estrutura para atendimento às emergências em saúde pública em 3 grandes tipologias, que são as epidemias, então aquilo que representa a disseminação nacional, os desastres, que são as situações de estado de calamidade pública ou emergência, e também a desassistência, que pode ser configurado, né, quando a gente tem alguma possibilidade de interrupção
de atendimento à assistência à saúde da população, como, por exemplo, quando a gente teve a situação da greve dos caminhoneiros, em que produtos e equipamentos, enfim, para a saúde podiam ficar presos, né, ali naquela manifestação, e a gente precisava tirar para que não faltasse oxigênio, medicamentos e unidades de terapia intensiva, e assim por conseguinte. Então, a gente pensando aqui, imaginando essa nossa estrutura que eu mostrei para vocês, como é que a gente trabalhou a questão relacionada à monkeypox. Então, dentro da nossa linha do tempo, ela é uma doença que a primeira identificação dela foi em 1958, onde houve um surto, né, em macacos, né, que aconteceu em macacos que estavam em cativeiro em uma pesquisa. Por isso, né, desde 1958, houve essa relação do nome da doença com os macacos, mas a origem da doença a gente sabe que não vem dos macacos. Então, em 1970, tem a primeira identificação de caso em humanos na República Democrática do Congo. Entre 96 e 97, a gente tem um surto importante que ocorre no Congo. Depois, em 2003, a gente tem o primeiro surto, né, fora da África, que aconteceu nos Estados Unidos, ainda de uma maneira bastante limitada, né, por conta de uma importação ali de animais, enfim, mas já fora daquilo que era considerado como área endêmica. Em 2017, temos um surto na Nigéria, com mais de 200 casos. Em 2018, um surto, né, de viajantes da Nigéria para Israel e Reino Unido, mas todos esses muito localizados, contidos. E 2001, onde a gente tem um surto, um novo surto. Daniela, nós perdemos seu som. De uma maneira mais sustentada e rotineira. De uma maneira mais sustentada e rotineira. De uma maneira mais sustentada e rotineira. De uma maneira. Vocês voltaram a me ouvir? Eu acho que está dando o retorno daí para mim. Voltou, agora voltou ao normal. Se puder colocar a sua apresentação. É que está dando eco, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Está perfeito. Então, eu acho que só não colocaram a apresentação. Perfeito. Então, dando sequência, né, a gente começa a identificar, e isso é importante da gente sempre localizar, que a gente tem a identificação logo no início do mês de maio, de um rumor, né, da ocorrência de monkeypox no Reino Unido, que foi detectado pela nossa rede CIEVS, né, pelo nosso CIEVS nacional. Então, a gente começa ali em 7 de maio com esse primeiro caso confirmado num país não endêmico, né, no Reino Unido. No dia 16 de maio, a gente tem a divulgação do relatório do Reino Unido com aumento do número de casos. Então, num período bastante pequeno, pouco mais de uma semana, o número de casos aumentados no Reino Unido foi bastante expressivo. No dia 19, a gente faz a nossa primeira comunicação de risco de monkeypox, aqui pelo nosso CIEVS nacional, trazendo a informação do que era a doença, formas de transmissão e já preparando o Sistema Único de Saúde para uma possível entrada da doença, né, no território nacional. No dia 20 de maio, a OMS emite um alerta. No dia 23, a gente abre uma sala de situação no âmbito do SUS, foi feita aqui pelo nossa Secretaria de Vigilância em Saúde, mas já com a participação de todas as secretarias do Ministério, CONAS, CONASEMS, OPAS, Fiocruz e Anvisa. No dia 7 de junho, a gente tem, então, o primeiro caso confirmado no Brasil. No dia 11 de junho, então, a gente tem a desmobilização da sala de situação, que foi montada no dia 23 de maio. Ela alcançou os objetivos, que era fazer esse primeiro olhar e organização dos processos. Então, a gente começa uma nova organização, né, no dia 12 de julho, com a implantação da vigilância de rotina para monkeypox. No dia 23, a gente tem uma declaração da OMS, né, declarando emergência de saúde pública de importância internacional. No dia 28,
fizemos uma nova avaliação de risco pelo nosso CIEVES e tivemos, né, uma coincidência aí do primeiro óbito registrado no Brasil, e no dia seguinte, a partir dessa avaliação de risco, já estava sinalizado, então, que montaríamos um centro de operações de emergência pela introdução da doença e aumento expressivo, né, em outros territórios fora do Brasil. Então, como é que foi essa nossa operacionalização do Centro de Operações de Emergência? Quais são as dimensões que a gente avalia quando a gente tem uma possibilidade de entrada, né, de uma doença? A gente trabalha aqui na emergência em saúde pública com tudo que é inusitado, inesperado, ou que supere a capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde. Então, a gente foi avaliar algumas dimensões, entre elas, como é que era a transmissibilidade da doença, a gravidade, mortalidade, letalidade, a transcendência e também a preparação dos serviços de saúde, né? Muito mais do que só a preparação, mas também a capacidade dos serviços de saúde para absorver o impacto de uma nova doença. Neste momento, quando a gente estava fazendo essa avaliação, a gente já tinha ideia de que a OMS iria declarar emergência de saúde pública de importância internacional. Então, dentro dessa avaliação, a gente observou que a transmissibilidade da doença ela era bastante limitada, uma gravidade também com casos, né, a maioria dos casos, a maciça maioria dos casos, casos leves, com poucos casos evoluindo para a gravidade, baixa mortalidade e letalidade, uma transcendência também que a gente conseguia ter ali um baixo nível, né, de entendimento da população sobre o impacto daquela doença, mas para os serviços de saúde, né, era um impacto bastante limitado, uma vez que a gente não tinha a expectativa, né, de um quantitativo de população internado, enfim, com gravidade alta. Então, a partir dessas dimensões que foram avaliadas, a gente começa, então, a olhar aquilo que a gente tem pronto, né? Ou que precisa ser feito para a gestão daquela emergência. Então, começamos pelos instrumentos de preparação e resposta, que vão desde um plano de contingência, os protocolos e todas as orientações técnicas. Então, a gente observou que não tínhamos um plano de contingência para monkeypox, até por ser uma doença que nunca tinha ocorrido, né, fora dos países endêmicos. Precisaríamos, então, elaborar o plano de contingência, todos os protocolos assistenciais, e aí vou falar um pouquinho disso mais para frente, e as orientações, né? Algumas coisas a gente pode fazer orientações gerais, outras precisamos fazer o protocolo para a organização, né, das esferas estadual e municipal do Sistema Único de Saúde. Levantamos também como é que estava a nossa capacidade laboratorial, a oportunidade do diagnóstico e também os métodos diagnósticos e os estoques para poder chegar a esses diagnósticos. Fizemos todo o levantamento de tratamento e imunização que tinha disponível mundialmente para medicamentos e também para vacinas, toda a parte de comunicação, informação e capacitação, tanto de profissionais de saúde, população em geral, como também aquilo que a gente denomina como população-chave, ou seja, olhar para os dados epidemiológicos e saber qual é a população mais afetada naquele momento. E levantamos também como é que estava a questão de vigilância, ou seja, temos formas de fazer a notificação, essa notificação está acontecendo, temos como fazer o rastreamento, né, dos possíveis contatantes e também a definição de caso que já tinha sido levantada, né, e estabelecida durante a sala de situação, mas que era necessário que a gente fizesse uma revisão à luz dos novos conhecimentos, né, científicos que tivemos. Então, como é que o Centro de Operações ele trabalhou? Trabalhamos ali, então, em grandes eixos, desde a vigilância, olhando toda a questão de estrutura, normatização, planos, protocolos, toda a parte de análise de situação, então, como é que a gente ia notificar, em que sistema que ia ser notificado, como é que fazíamos o levantamento dos dados, olhar para essa informação, né, e estabelecer ali os boletins e as análises diárias. Também toda a parte de logística, né, para diagnóstico e laboratórios, insumos, a parte de prevenção, que tínhamos de medidas de contenção e bloqueio, todos os protocolos assistenciais, desde protocolo laboratorial, como coletar uma amostra, transporte de amostra, análise em laboratório, manejo de pacientes, manejo de cadáver. Então, isso tudo foi avaliado dentro desse grande guarda-chuva que são, né, os documentos orientadores, toda a parte de formação e capacitação de profissionais, uma vez que era uma doença nova no nosso território, e também a comunicação não só com a população geral, mas com a população-chave e também
com os profissionais de saúde. Então, dentro dessa organização, o nosso Centro de Operações de Emergência, né, desde o dia 29 de julho, que ele está ativado, ele trabalha, né, com todas as secretarias do Ministério da Saúde, vigilância, atenção, assistência especializada, ciência e tecnologia, saúde indígena, faz parte também do nosso COI CONAS, CONASEMS, OPAS, Anvisa e Fiocruz, e sempre que necessário nós também trazemos, né, especialistas da academia, de instituição, de associações, para que a gente consiga ter o melhor olhar para a doença. E como é que a gente trabalhou durante, hoje, 67 dias de ativação. Então, aqui é um pouquinho do nosso COI em números. Funcionamos no nosso COI também 7/24. Durante esses 67 dias, nós estabelecemos um plano de contingência e já fizemos a primeira revisão, por isso que temos aí 2 planos, né? Versão 1 e versão 2, que é a que está vigente. Fizemos a atualização das definições de caso confirmado, suspeito, caso provável, e incluímos agora, né, casos descartados, porque a gente tinha um quantitativo bastante importante, ainda temos, de casos suspeitos que não tivemos, né, coleta oportuna, ou a coleta foi feita, mas o material não era viável para análise, precisamos fazer algum tipo de encerramento para esses casos, e fizemos a elaboração de 8 protocolos, dentro desses protocolos todos que eu citei, laboratorial, de assistência ao paciente, manejo de cadáver, também protocolos de orientação para as pessoas que precisavam ficar isoladas domiciliarmente, para os familiares, né, desses pacientes que precisavam ficar isolados, protocolos específicos para animais, né, domésticos, enfim, um conjunto de protocolos orientadores. Elaboramos 13 boletins, né, na verdade, hoje deve sair o 14º, um boletim por semana epidemiológica, desde a ativação do nosso Centro de Operações de Emergência. Tivemos a publicação de uma RDC da Anvisa, né, tratando do uso compassivo de tratamentos e vacinas para monkeypox. Isso é bastante importante da gente destacar que, num tempo bastante recorde, a gente conseguiu estabelecer uma série de normativas muito importantes, não só essa RDC do uso compassivo, mas também 2 registros, né, na Anvisa de kits diagnóstico para monkeypox. Fizemos aí um quantitativo de briefings e reuniões específicas bastante expressivo. Ampliamos a nossa capacidade laboratorial. Quando começamos a operar o COI, nós tínhamos 4 laboratórios e entendemos que esses 4 laboratórios, apesar de dar conta, né, de fazer toda a cobertura nacional, nós não tínhamos uma boa oportunidade de diagnóstico, levava aí entre 2, às vezes até 11 dias, para que pudesse ter um resultado liberado. E como é uma doença que precisa do isolamento para que a gente consiga fazer a contenção, era importante da gente conseguir fazer essa ampliação. Então, saímos de 4 laboratórios no início do COI, hoje contamos com 15. Fizemos todo um material orientativo que está na nossa página do Ministério da Saúde, tendo uma comunicação unificada, que é muito importante para que a gente oriente profissionais de saúde, população, perguntas frequentes. Conseguimos fazer uma campanha nacional é algo bastante complexo de ser pensado, autorizado, principalmente em período eleitoral, mas conseguimos manter uma campanha nacional informativa. Conseguimos a doação de 12 tratamentos, ainda sob a nossa avaliação bastante limitado, né? Gostaríamos de ter já um quantitativo maior, vou mostrar isso um pouquinho mais para frente para vocês. Mas esses 12 tratamentos permitiram que a gente começasse a olhar, né, a efetividade do Tecovirimat para o tratamento de monkeypox. Fizemos 65 cards diários, agora, na semana passada, depois de 60 dias de ativação, passamos esses cards diários para os dias úteis, né? E pretendemos passar para um regime, né, um pouco mais espaçado, uma vez que o número de casos a gente vai observar que tem reduzido bastante. Conseguimos estabelecer, logo no início dos casos, o registro desses casos, a notificação em todo o território nacional pelo REDCap. Hoje já temos, né, há 2 semanas, hoje completando 2 semanas, o lançamento do sistema de informação pelo ESUS.
Então, isso significa a gente ter um sistema, né, no Sistema Único de Saúde, um sistema de informação que vai conseguir não só notificar a ficha de notificação, mas também de investigação de todos os casos. Estabelecemos, né, um acesso a todos os estados e municípios ao sistema do GoData, que é um sistema de rastreamento de contatos utilizados pela Organização Mundial da Saúde, que nós fizemos a instalação para a utilização por todo o SUS no DataSUS, e estamos no processo de capacitação de estados e municípios para a utilização desse sistema. Lembrando que ele é um sistema que ele vai poder ser usado também para outras situações, né, de rastreamento de contatos de doenças transmissíveis. Fizemos publicação de vídeo para orientação de coleta, para análise laboratorial e outros processos relacionados à doença. Fizemos 5 webinars e também elaboramos um curso de capacitação, né, por meio da Fiocruz do Mato Grosso do Sul para orientar os profissionais de saúde. Então, aqui hoje é um pouco do desenho do que a gente tem aí da distribuição laboratorial. Então, são 11 LACENS e 400 colaboradores, 2 da Fiocruz, Amazonas, Rio de Janeiro, UFRJ e IEC, que estão realizando. Então, hoje a gente vê que essa descentralização da análise, né, do diagnóstico, para que a gente faça uma boa vigilância laboratorial é extremamente importante, e isso é um legado que a gente conseguiu a partir do momento de uma boa estruturação de todos os 27 LACENS, para que eles consigam ter essa capacidade. Fizemos também, né, como eu comentei, o acesso a tratamento. Então, ainda não temos um tratamento registrado no Brasil, que a gente tenha uma autorização para uso compassivo. Estamos há mais de 70 dias com uma solicitação para a OPAS e para a OMS de aquisição de tratamentos, tanto para doação imediata quanto para a aquisição, né, do Tecovirimat, que é o antiviral que tem se mostrado mais promissor para o tratamento de monkeypox, mas também temos um processo de aquisição por execução direta pelo próprio Ministério da Saúde de 504 tratamentos. Esses 504 é o número mínimo, né, de venda do produtor desse medicamento, lembrando que a gente tem apenas um produtor mundial para o Tecovirimat e apenas um produtor mundial da vacina. Então, a vacina, fizemos essa solicitação também à OPAS para aquisição, né, de imunizantes, conseguimos acesso a 69 mil unidades que devem chegar essa semana, parte desses imunizantes, para que a gente consiga também, a partir de um uso dentro de um protocolo bastante restrito, avaliar e melhorar a informação e conhecimento, não só sobre a doença, mas sobre o tratamento e sobre as vacinas. Fizemos também toda a colocação da informação, desde perguntas frequentes, o que o COI produz, tudo isso que eu estou colocando para vocês, que foi produção aqui do nosso Centro de Operações de Emergência. Eles estão disponíveis na página do Ministério da Saúde, para acesso a toda a população e profissionais de saúde. Essa aqui é a carinha da nossa campanha, né, sobre informação de monkeypox. Essa campanha nacional, né, de comunicação, ela foi feita em televisão, rádio, mídia exterior e internet. Então, tínhamos, né, pudemos ver e observar vários conteúdos sendo veiculados, ponto de ônibus, enfim, cartazes. E vou passar rapidamente aqui um pouquinho do cenário epidemiológico para a gente saber onde é que a gente está agora e quais são os nossos próximos passos aqui pelo nosso COI Monkeypox. Então, mundialmente, hoje o Brasil é o segundo colocado, né, em distribuição de casos. Temos hoje 2 óbitos registrados no Brasil, mas quando a gente olha, né, para a questão de casos por milhão de habitantes, nós ocupamos aí a 21ª colocação. Então, mundialmente, nós temos aí mais de 65 mil casos registrados, confirmados, né, em 111 países, sendo que 10 países, eles concentram aí quase 90% de todos os casos mundialmente registrados. O risco global da doença é considerado um risco moderado, né? E aí, a depender da região, esse risco ele vai sendo alterado. Aqui a gente observa um pouquinho dos casos confirmados. A gente vê que as Américas já ocuparam, era a minoria ali quando a gente começa, nas primeiras semanas epidemiológicas, ali para meados de maio. E depois, as Américas, muito pela colaboração de Brasil e Estados Unidos, elas passam a ocupar aí a maior
confirmação de casos. A distribuição dos casos, né, por sexo e faixa etária, a gente vê aí uma distribuição, a maioria homens, né, entre 18 e 44 anos, mas na maioria dos países, incluindo o Brasil, a mediana de idade fica entre 32 e 35 anos, e ainda bastante concentrado, né, nos homens que fazem sexo com homens dentro dos casos confirmados mundialmente. Passando aqui para os dados Brasil, esses são os dados, né, de sexta-feira da semana passada. Hoje ainda os dados estão sendo fechados agora às 16 horas, mas dá para a gente ter uma ideia, né, das notificações que foram recebidas, mais de 30 mil notificações, com 7.490 casos entre confirmados e prováveis, mas a gente observa aí também a curva, né, dos casos confirmados e prováveis diminuindo aí ao longo dos dias, né, e das semanas epidemiológicas. Aqui um pouquinho para a gente ver a distribuição pelas semanas epidemiológicas dos casos confirmados e também da média móvel, que mostra para a gente que a maior concentração da doença ficou ali entre a semana epidemiológica 31, né, e 34, e já uma diminuição importante, muito concentrado no sudeste do nosso país. Então, aqui a gente observa que a partir da semana epidemiológica 31, quando a gente tem 939 casos confirmados naquela semana, a gente começa a ter um decréscimo importante, e aqui a variação entre casos confirmados, prováveis, suspeitos, para a gente ver a diminuição, né, e a dinâmica da doença ao longo das semanas epidemiológicas. Aqui a gente vê também um pouquinho de como é que está a distribuição dos casos. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, Santa Catarina e Goiás, que são os 6 estados que a gente tem o maior registro, né, de casos, sendo São Paulo com quase 50% dos casos registrados no Brasil. Aqui também, similar ao que eu mostrei para vocês, da distribuição dos casos mundialmente, a maioria dos casos acontece no sexo masculino, e a nossa mediana de idade também ficando ali muito próximo, né, da mediana que tem acontecido mundialmente, de 32 anos de idade. Também no Brasil, a maioria dos casos está concentrada em homens que fazem sexo com homens. Então, esse é o público, né, que a gente chama de população-chave, para que a gente consiga fazer as informações, a divulgação de prevenção, de contenção e controle da doença. Aqui um pouquinho da distribuição das doenças, das lesões, onde é que elas mais ocorrem, tronco, face e membros superiores. Isso é uma observação muito importante, que ela tem a doença, né, a monkeypox, nos países não endêmicos, ela tem mostrado uma diferença de locais de ocorrência das lesões. Também um pouquinho aqui de gestantes, né, pensando aí nos grupos mais vulneráveis, que são crianças abaixo de 8 anos, gestantes e imunossuprimidos, que são os grupos que a gente tem uma maior atenção para a doença. Aqui também, dentre aquelas pessoas que manifestaram, né, relataram positividade para HIV, também um quantitativo bastante importante, né, de pessoas que vivem com HIV e positivaram para monkeypox, e também nos chamando a atenção aí para outras ISTs que foram diagnosticadas também concomitante à monkeypox. O contato íntimo com desconhecidos, né, ocorreu aí como nos casos confirmados e prováveis. Assim também, esse é o mesmo, um quantitativo bastante similar à porcentagem que foi registrada mundialmente também, e um contato íntimo com caso suspeito, num quantitativo aí de quase 20% dos casos confirmados. A febre foi o desfecho, né, que mais foi registrado, seguido aí das erupções, né, das lesões de peles e adenomegalia. Tivemos, então, como eu já comentei, 2 óbitos, mais um quantitativo de 2.266 pessoas que tiveram necessidades de hospitalização por questões clínicas, né,
que foi aquele quantitativo que teve algum tipo de agravamento, e 0,6 que foram hospitalizados para propósito de isolamento, por impossibilidade de isolamento domiciliar, e 0,2, 15 pessoas que precisaram de unidade de terapia intensiva. Aqui um pouquinho também do que a gente tem, né? De casos confirmados, segundo a coleta laboratorial, então, para a gente olhar um pouquinho como é que está a nossa curva, né? De casos confirmados, para a gente realmente observar se a gente continua mantendo a vigilância ativa e a confirmação, né? Ou descarte desses casos. E esse é um dos cards que a gente elabora, né? Diariamente, trazendo aí para a gente toda a informação sobre os casos confirmados, onde é que esses casos acontecem no território nacional, a distribuição dos óbitos, os casos prováveis, suspeitos, descartados e também um panorama mundial da doença. E aqui, caminhando já para o final, trazendo um pouquinho do que são os nossos próximos passos, né? E os desafios para a vigilância em saúde. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente sempre tem em mente, né, é a questão da detecção precoce, verificação, avaliação, rastreamento e comunicação de risco de tudo aquilo que a gente está encontrando naquele território, seja um município, um estado, ou mesmo no território nacional, que a gente consiga manter essa articulação e coordenação nacional e internacional para que a gente consiga fazer a contenção, né, e até a eliminação da doença de uma forma consistente. Para isso, precisamos fortalecer as nossas estruturas, né, para fazer uma boa vigilância de rotina, conseguindo fazer realmente a interrupção da exposição, da transmissão. O acesso a tratamentos e vacinas, a gente ainda tem uma limitação bastante importante, até pelo fato, né, de termos estudos ainda bastante limitados em resultados que tragam a efetividade das vacinas e dos tratamentos. Isso nos limita bastante a trabalhar de uma maneira mais ampla, né, e maciça para a população geral, mas precisamos investir nisso, gerar mais evidências, trabalhar mais próximo da academia, com bons estudos que nos tragam essas evidências. E precisamos sempre fortalecer, ampliar e aprimorar a nossa capacidade laboratorial para que a gente chegue com um diagnóstico cada vez mais próximo, né, do profissional de saúde, do paciente, para que a gente, principalmente nas doenças transmissíveis, consiga fazer a interrupção daquela doença, além da formação continuada, para que a gente tenha essa boa vigilância em saúde. E aqui, para finalizar, eu trago para vocês, né, o nosso Profesp, que eu comentei com vocês, que é o nosso eixo transversal aqui do departamento, é o nosso programa de formação em emergência em saúde pública, e a gente trabalha aí por níveis, com personagens, para poder dar justamente essa proximidade, né, do profissional com aquele conteúdo. Trabalhamos por níveis de formação, mas sempre trabalhando com aquilo que é mais próximo do que a gente está vivenciando naquele momento dentro do nosso território, desde a identificação, notificação, vigilância epidemiológica hospitalar e gestão de emergências em saúde pública. Então, era um pouquinho disso que eu queria trazer para vocês, dizer que esse é o reflexo, né, do nosso trabalho como Sistema Único de Saúde, das 3 esferas de gestão do SUS, né, e trabalhando juntos sempre seremos mais fortes na nossa atuação e na assertividade daquilo que a gente entrega como saúde pública para a nossa população. Perfeito, doutora Daniela, muito obrigado. Acho que foi uma excelente apresentação, mostrando de fato a importância de nós unirmos os esforços das diferentes áreas e, assim como nós aprendemos com a pandemia, a duras penas, eu acho que o monkeypox também está sendo um aprendizado e um passo adiante no que a gente fala em inglês do preparedness, estar preparados para diversas situações. Então, tenho certeza que aqui a plateia apoiaria a minha moção de apoio total para esse tipo de iniciativa. Conte conosco. O Ministério precisa, de fato, contar com a indústria, a academia, todo o setor privado aí de laboratórios como agentes ativos nesse sentido. E acho que um elemento que a gente tem discutido que deve ser trazido é a própria população. O cidadão, ele precisa entender e receber uma comunicação e ser um ator ativo também no repasse das informações.
Então, cada vez mais a gente tem que estar, de fato, olhando para esse aspecto.